privatização dos Correios parece que vai acontecer. Mas a pergunta que fica é, afinal, é bom ou não para o Brasil que se privatize os Correios? Antes da gente ir para esse assunto especificamente, eu gostaria de dizer que privatizar nem sempre é ruim e nem sempre é bom. Depende do modelo, depende da situação e depende da empresa. Por exemplo, uma empresa que está ali estatal, ela só dá prejuízos, ela está atrasada, ela é um modelo ultrapassado, realmente não faz sentido o governo manter aquela empresa. Então, é bom, é saudável que o governo abra para a iniciativa privada. Afinal de contas, ela só dá custos, ela prejudica o orçamento público. Agora, é vantajoso você privatizar uma empresa que dá lucros? E é esse o ponto central da questão dos Correios. E é sobre isso que nós vamos conversar. Antes de falar especificamente do modelo escolhido preferencialmente pelo governo para a privatização dos Correios, precisamos falar da situação em si. Afinal, os Correios dão prejuízo? Existe um monopólio no setor dos Correios? Vamos iniciar a nossa discussão sobre esses pontos. O primeiro é a questão dos prejuízos. Os Correios são uma estatal, então a União detém todo o controle da empresa e um dos argumentos ali, muito falados, Correios é uma empresa que ela onera os cofres públicos, ela é muito cara para ser mantida e ela dá prejuízo. Bom, se nós olharmos para os últimos 20 anos da empresa, nós vamos ver que ela teve 16 anos de lucros, sendo 9 desses anos acima de 1 bilhão e 4 anos de prejuízos ali entre 2013 e 2016, onde realmente os prejuízos foram muito fortes, mas nós sabemos por que foi aquele período de intervenção do governo nas estatais, aquela questão toda, atingiu também a Petrobras, atingiu o Banco do Brasil, Caixa, enfim, foi o dedo do governo interferindo nas estatais. O fato é que os Correios são uma empresa lucrativa. Se nós olharmos para uma empresa que deu lucro nos últimos 16 anos, e em 9 desses anos os lucros foram acima de 1 bilhão, é uma empresa considerável, é uma empresa a ser vista com outros olhos. Teve período de prejuízo? Teve, mas a empresa já está se recuperando. Inclusive, em 2020, o lucro final dos Correios foi de 1 bilhão e meio de reais, algo muito expressivo. Uma outra questão é, mas os Correios são muito caros para ser mantido. O custo para a manutenção dos Correios é muito alto. Bom, no ano passado, como eu já disse, os lucros foram acima de 1 bilhão e meio. O custo para manter a estatal funcionando é de 220 milhões. Se nós fizermos ali o balanço do lucro menos o valor que é gasto para manter os Correios, nós vemos que o lucro continua bastante expressivo, acima de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então nós vemos que, na verdade, o argumento de que a empresa é uma empresa que dá prejuízo, ela não se sustenta por muito tempo, ela não se sustenta olhando os dados da empresa. Um outro ponto que já foi levantado é a questão do monopólio. Precisamos privatizar o Correio para acabar com o monopólio no setor. E aí eu pergunto, que monopólio? Monopólio de entrega? Monopólio de logística? Monopólio de entrega de produtos? Não existe esse monopólio no Brasil. Basta você conferir em qualquer site de vendas ou nas transportadoras. Existem inúmeras empresas hoje no Brasil que fazem serviço de entrega sem seus Correios. Vários sites, inclusive empresas que estão interessadas em comprar o Correio, empresas que hoje disputam o mercado com os próprios Correios, que prestam os mesmos serviços que os Correios. Então, não existe monopólio na parte de logística, na parte de entrega de produtos. O que existe são as empresas que escolhem quem vai prestar seu serviço. E o que ocorre é que, normalmente, em boa parte do Brasil, os Correios têm uma competitividade maior, porque tem uma rede maior de entrega. A capilaridade dos Correios é muito maior. Basta afirmar, por exemplo, que os Correios estão em todos os municípios do Brasil, algo que nenhuma outra empresa tem. O que existe de fato é um monopólio, mais um monopólio no serviço postal, entrega de documento, telegrama, essas questões, cartas e, honestamente, eu duvido que essas empresas que estão sendo ventiladas, que estão interessadas em adquirir os Correios, estejam preocupadas com o serviço postal.
o boom do negócio não é o serviço postal. E antes de falar sobre o modelo de privatização, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixe seu like, pois isso ajuda a divulgar o vídeo e outras pessoas vão poder também assistir o conteúdo. Mas, continuando no assunto, qual é então o modelo escolhido pelo governo para privatizar os Correios? O modelo escolhido foi a privatização total, ou seja, os Correios vão ser vendidos 100% para a iniciativa privada e o governo vai ficar responsável por fiscalizar o serviço postal. Então, a empresa que adquire os Correios, ela será obrigada a prestar os serviços postais e caberá ao governo fiscalizar se os serviços estão sendo prestados da forma que foi acordada no contrato. E como os Correios passarão 100% para a iniciativa privada, seus funcionários também perderão os benefícios do servidor. Então, eles não terão mais aquela garantia da estabilidade. O contrato prevê um período de 18 meses, onde esses funcionários precisam ser preservados e também prevê um programa de demissão voluntária, onde o funcionário poderá aderir a essa demissão voluntária ou não. Então, olhando aqui, o governo vai vender uma única vez os Correios, ele vai passar para uma empresa, provavelmente do setor de logística, e essa empresa ficará responsável por administrar, gerir e prestar os serviços que são prestados pelos Correios. Mas fica a pergunta: este seria o melhor modelo? Existem outros modelos e por que foi escolhido este modelo? Bom, para responder essas perguntas, nós precisamos entender que não existe um único modelo de privatização. Existem vários modelos, alguns melhores, outros piores, e infelizmente, normalmente no Brasil, se escolhem os piores modelos. É como você pensar numa casa. Se você tem uma casa numa boa localidade, onde tem um fluxo de aluguel muito grande, para que você vai vender essa casa se você pode continuar ganhando dinheiro com essa casa, simplesmente alugando essa casa? A mesma pergunta nós podemos fazer no caso dos Correios. Por que o governo vai vender os Correios, receber uma única vez, se ele pode continuar ganhando dinheiro com os Correios? Como eu disse no início do vídeo, eu consigo compreender você privatizar, se desfazer de uma empresa, quando essa empresa só dá prejuízo, quando você tem uma péssima administração e quando você não vê ali nenhum futuro no negócio. O que não é o caso dos Correios. O que eu não consigo entender é o modelo que foi escolhido para fazer essa privatização dos Correios. Por que vender uma empresa lucrativa de uma vez para uma empresa se, por exemplo, o governo pode simplesmente abrir o capital dos Correios na bolsa e negociá-la e ter uma boa gestão? Porque se nós olharmos para os Correios, o caso dos Correios é um clássico caso de uma empresa que está sob má gestão. É uma empresa que ela teve ali um período de influência muito forte, de péssima administração, que deu muito prejuízo, mas que agora ela voltou para o trilho e está dando lucros e lucros altos. Então nós vemos que com gestão há ali um ótimo negócio a ser realizado. Então o governo pode simplesmente, por exemplo, abrir o capital na bolsa. Ele continua sendo acionista ali com 40% das ações e deixa 60% da empresa ser negociada, deixa o mercado trabalhar, investir, trabalhar a modernização da gestão da empresa, porque quando ela abre o capital, ela precisa prestar relatórios, ela precisa explicar seus investimentos, ela precisa explicar o que está sendo feito da empresa, onde o dinheiro está sendo investido, onde dá mais lucro, onde dá mais prejuízo. E isso é importante para manter os serviços, torna a administração mais segura e a gestão da empresa mais coerente. Então, o risco da empresa ela dar problemas e ela dar prejuízo diminui muito. E dessa forma, o governo não precisa se preocupar em administrar, em gerir a empresa. Ele só vai ter ali que fiscalizar a questão da administração. Dois exemplos de empresas assim são o Banco do Brasil e a Petrobras. Elas são empresas de capital aberto, de economia mista, onde o maior acionista é o governo, mas ele não é o único. As ações das duas empresas estão abertas na bolsa e a administração ela é independente. São empresas que dão lucros e geram muito recurso para serem investidos no Brasil. Honestamente, eu não consigo entender por que este modelo não foi adotado nos casos do Correio. E se você entende
por favor, coloque nos comentários para tentar me explicar, porque, honestamente, eu acredito que a abertura de capital, uma economia mista dos Correios seria muito mais vantajosa para o Brasil, pois o Brasil continuaria recebendo parte dos lucros bilionários que os Correios geram, porém, o modelo escolhido ele será de venda única. O Brasil vai se desfazer da empresa, vai receber uma única vez e não verá mais os lucros dessa empresa. Bom, este foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto e não deixe de acompanhar o canal. Lembrando, já se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo, pessoal.